Olá, tudo bem? Sou a professora Simone e a nossa aula de hoje de redação é sobre gêneros textuais, interagindo com gêneros. Gêneros textuais são os tipos de textos. E esses tipos de textos que a gente vai estudar, eles estão no livro 1 de língua portuguesa, tá? Então, preste bem atenção e vamos lá. Vamos iniciar com o conto. Conto é um gênero caracterizado por ser uma narrativa literária curta, tendo começo, meio e fim da história, narrados de maneira breve, porém, o suficiente para contar uma história completa. Elementos e estrutura. Vamos lá. Nós temos como elemento e estrutura do conto personagens, que podem ser pessoas ou até mesmo animais, objetos e seres imaginários que ganham vida e consciência para viver aquela história. Temos o narrador, que é a voz que conta a história dentro da narrativa. Temos tempo, as narrativas passam-se em um período determinado. Trata-se do tempo de duração entre o início e o final da narrativa. Espaço. Assim como o tempo, as narrativas precisam ocorrer em um espaço onde os personagens se situam, né? O porquinho estava na casa. Qual o espaço? A casa. Não é isso? Nós temos aqui o enredo. É o que acontece na história, ou seja, a sequência de ações, a sequência de fatos do que acontece durante a história, que faz com que a narrativa exista e tenha uma estrutura, um começo, um meio e um fim, né? É uma história, enredo é a história. A história tem começo, meio e fim. Temos o conflito, né? O conflito é a situação problema vivenciada pelos personagens em uma narrativa. Você está lendo o texto, de repente aparece um momento ali que aconteceu um problema. Então, esse é o conflito. Aí depois vem o clímax, que é o momento de maior tensão. Quando o problema está no auge e as ações tomadas definirão o rumo da história, né? Aconteceu um momento de tensão, preocupação, medo. Foi um problema sério. Clímax, lembre-se disso. Por fim, nós temos a conclusão, né? A conclusão, desfecho ou a solução do conflito. E como o nome já diz, é o final da história, não é isso? Que será provavelmente diferente de como ela começou, né? Ela começa de um jeito e termina de outro. Vamos lá. Nós temos agora o discurso. Também está lá, lembram? O discurso de Malala, do nosso livro 1 de português? É esse mesmo. Esse gênero, ele é uma atividade comunicativa constituída de texto discursivo, né? Que tem o que nesse tipo de texto? Interlocutores, finalidade e o contexto. Interlocutor. Um interlocutor é uma pessoa que participa numa conversa, né? É cada um dos intervenientes de um diálogo. Pode significar também uma pessoa que fala em nome de outra, né? É o interlocutor, uma pessoa que fala em nome de outra. Finalidade é o objetivo ou propósito que se tem a intenção de alcançar, intuito ou intenção de desenvolver alguma coisa, desígnio ou meta. É a finalidade. Qual é a sua finalidade? Qual é o objetivo? Né? Para que esse texto foi criado? Para que objetivo? Qual finalidade? O contexto. A gente ouve muito falar de contexto, não é? Observa o contexto, atenção. Então, o contexto é uma comunicação de ideias expressas através de palavras escritas,
Ou seja, o contexto é o assunto que trata o texto. Qual é o contexto? Está relacionado com o quê? Esse assunto tem a ver com o quê? É o contexto. Nós temos aqui agora texto de opinião, que é um texto no qual o seu autor apresenta a sua opinião, face a uma ideia, um assunto, um tema, uma afirmação. Aí nós temos aqui um esquema sobre o texto de opinião. Observe a primeira parte que está destacada, nós temos aí o quê? Texto de opinião, que é a introdução, onde introduz a opinião, né? Introdução está sempre no início. Logo ao lado, nós temos uma indicação do assunto e da ideia a desenvolver, né? Nós temos aqui: os jovens são atualmente os detentores do poder de decisão nas suas casas. Introduziu, né? Depois vem a indicação do assunto e a ideia a desenvolver. A desenvolver. Então, a decisão nas suas casas. Aí vai desenvolver através disso. Logo abaixo nós temos o quê? O desenvolvimento, onde vai desenvolver aquilo que foi citado na introdução, né? Observe aqui: são eles que acolhem o canal de televisão, que se vê em família, são eles que acolhem os produtos no supermercado. Aí depois nós temos aqui: é nos jovens que está a capacidade para mudar a mentalidade. Logo abaixo nós temos argumentos e exemplos. Aqui, numa altura em que, por exemplo, as preocupações ambientais estão na ordem do dia. Aí você está, nesse momento, o texto está dando exemplos. Você introduz, né? Você desenvolve o assunto, você exemplifica, né? Argumentos e exemplos. Então, argumentar é você apresentar fatos, ideias que comprove uma afirmação. Isso é argumentar. No texto de opinião, isso é fundamental, fundamental. Apresente fatos, apresente ideias que comprovem o que você está escrevendo ali, o que você está afirmando, o que você está opinando, certo? Por fim, nós temos a conclusão, né? A conclusão: os jovens hoje são mesmo o futuro de amanhã. Não é um clichê, né? Conclusão: qual o futuro que queres para ti? Reforça a opinião. Reforça. Nesse reforço de opinião, você pode obter o quê? Outros argumentos, não é isso? Finalizou aqui. Mas, se você quisesse completar, você iria completar com mais argumentos, utilizando, apresentando fatos, ideias, se comprovasse, que comprove a sua opinião. Ok? Ficou bem claro o texto de opinião para vocês? Lembre-se sempre, você vai opinar uma ideia, um assunto, um tema ou uma afirmação. Reportagem. Reportagem é um gênero textual jornalístico, não é? Fácil de ser identificado, né? Quando você vê lá um texto jornalístico, você identifica o logo e diz: epa, é uma reportagem, não é isso? Com características próprias. E tem por objetivo transmitir informações para os receptores. É isso? E aí, entenderam bem esses gêneros textuais? Bons estudos! Continue se dedicando, tá? Tchau, tchau! Depois responda lá a atividade na plataforma, tá? Consulte sempre o livro quando for necessário, ok? Tchau, tchau! Até a próxima aula!